Bem-vindo à nossa aula de hoje, cujo tema é globalização e interculturalidade. Estamos abordando esta aula com vocês como preparatório para o nosso encontro presencial de julho. E esse tema da globalização e interculturalidade, ele é algo chave para a nossa compreensão de convívio entre diferentes povos, diferentes culturas e das próprias relações internacionais em si. Vamos tomar algumas palavras-chave nesse conceito que é importante para nós. Uma delas é a transculturalidade, a outra que é a multiculturalidade e também a interculturalidade, para que possamos compreender bem sobre o nosso diálogo, sobre o nosso debate em termos da globalização e interculturalidade. Inicialmente pensando sobre transculturalidade. É um dos primeiros temas que foi abordado na nossa ala da antropologia. E o que nós temos a ver de transculturalidade inicialmente, que foi passado principalmente para os trabalhadores em contextos internacionais, é que para que você conviva em uma outra cultura, você tem que perder algo da sua cultura para que você possa passar por um processo de adaptação cultural. Ou seja, se você é um trabalhador que fosse trabalhar no Japão, você deveria estar abrindo mão de sua cultura brasileira para que você possa aculturar a essa nova cultura japonesa, adaptar-se a essa cultura e viver bem nessa cultura. Ou seja, por um determinado tempo você iria estar se comportando praticamente como um japonês e não como um brasileiro. E essa teoria da transculturalidade, ela é muito importante para os antropólogos, para os missionários, para os trabalhadores de multinacionais que vão viver em outros países e outras culturas, convivendo com o povo, trabalhando em sua cultura local. Mas depois de um bom tempo de nós termos andado na antropologia sobre essa questão da transculturalidade, que é importante você estar apto para adaptar a outra cultura, você ser transcultural no sentido de adaptar-se, né, a essa outra cultura, abrindo mão da sua própria cultura para conhecer todos os segredos, todos os mistérios, tudo dessa nova cultura onde você estava sendo inserido para se adaptar a essa nova vida. Por um bom tempo, nós éramos tão somente adeptos a esta ideia que era necessário esvaziar-se de si mesmo para viver numa outra cultura e aprender tudo quanto essa cultura tem de novo e de importante para você. Pois bem, aí depois passamos para um outro conceito que é a globalização. Lá em Portugal usa-se o texto também de globalismo, né? A globalização, o globalismo, ela veio surgir trazendo uma ideia de unir o mundo em termos de novas abordagens, de novas perspectivas. E essa ideia da globalização, inicialmente, ela foi assim contra muitos países, muitas nações. Por quê? O que tinha em mente inicialmente com a proposta, com o projeto da globalização, era uma cultura americana que estava propondo esta ideia e que queria passar, né, todo o processo de unificação de culturas, de nações, e com isso estava aglobado alguma cultura junto. A cultura americana, a língua inglesa e vários outros aspectos. Então a globalização em si, ela teve assim os seus choques iniciais. Tanto é que alguns países, né, algumas culturas, elas falaram o seguinte: olha, não, nós não queremos esse negócio de globalização. Nós queremos manter o local da cultura.
eles disseram o seguinte: nós não queremos globalizar a tal ponto de perdermos a nossa cultura, de perdermos a nossa identidade. E alguns exemplos práticos que nós temos deste não, desse não que as culturas disseram à globalização, temos, suponhamos, na Espanha, os bascos, que mantêm a sua língua, que mantêm a sua cultura, que mantêm as suas tradições, e eles fizeram questões, de manter-se uma cultura tal qual assim são. E outros aspectos que temos no Canadá, por exemplo, o Quebec, O Quebec também ele fez questão de manter a sua língua, manter a sua cultura, manter aquilo que era o local da cultura quebecana, era mantido nesse processo de não à globalização. E ali no Reino Unido nós temos também outros exemplos, que é da Escócia. Nós temos os escoceses também, que aderiram ao processo de globalização, mas houve um processo afirmativo muito grande da cultura local. Para assim, olha, nós vamos manter o que é nosso, o que é escocês, não apenas o nosso uísque, mas a nossa roupa, a nossa traje, a nossa dança, a nossa música, nós iremos manter. E a Escócia passou por um processo de identificação e de valorização da sua cultura local de uma forma tremenda, extraordinária. O mesmo acontece no país de Gales, no Wales, ou seja, ali aconteceu da mesma forma. Mas o que nós vamos ganhar com esse processo de globalização? Se aderiram à proposta da globalização dizendo o seguinte: nós iremos manter o local da nossa cultura, iremos manter a nossa cultura tal qual é a nossa língua, os nossos costumes, o nosso vestuário, aquilo que é tradicional para nós, nós iremos manter. E dessa forma, muitos países, nesse processo de globalização, passaram por esse momento de afirmação da sua própria identidade cultural, para manter aquilo que é o local da cultura. Mas, nesse processo de manutenção do que é o local da cultura e o que é aderir-se ao que é global, a essa nova proposta da globalização, vários países da Europa começaram a enfrentar determinadas dificuldades. E aí nós passamos para a fase da transculturalidade para a multiculturalidade. A multiculturalidade ela é uma teoria que teve o seu berço praticamente na França, e essa teoria da multiculturalidade ela vai lavrar os interesses da diversidade cultural. Quando nós tínhamos inicialmente uma filosofia que era de adaptar-se transculturalmente à nova cultura, nós vamos ter agora, principalmente no solo europeu, vamos ter a França, que foi a primeira propagadora da teoria da diversidade cultural, porque ali estavam chegando aqui dos países que eram por eles colonizados, vieram ali da África e começaram a enraizar-se nos países. E começaram a vir os africanos, os árabes, os países de norte da África e os demais, e começaram a se instalar na França. O mesmo aconteceu na Alemanha, o mesmo acontece na Espanha, na Inglaterra. Nós vamos caminhar hoje, suponhamos, na Inglaterra e encontrar cidades que são praticamente vilas indianas, outras são cidades que têm todas as características de cidades de judeus, outros nós temos uma dominância muito grande de africanos, outras nós temos assim a cultura árabe muito forte, que você vai caminhar em determinadas regiões de Londres que você vai pensar assim, aqui é uma área de árabe, é uma área de muçulmanos, porque eles levaram a sua cultura ali para aquela nação e fizeram questão de manter a sua cultura.
No link que nós enviamos para vocês nessa semana, tem até um site interessante ali de Portugal, que é O Meu País no Seu País. A proposta que tínhamos inicialmente a respeito da teoria transcultural é que quando você fosse viver num outro país, trabalhar num outro país, você deveria se assimilar, adaptar-se a essa nova cultura. Mas esta teoria da multiculturalidade passou a ser direitos adquiridos, ou seja, eu vou viver no seu país, mas da minha maneira. Eu vou viver no seu país preservando a minha cultura, a minha maneira de vestir, a minha língua, as minhas festas, as minhas comidas, os meus hábitos. Nós vamos viver nesse país de forma diferente. E foi assim que nasceu as primeiras leis a respeito do direito da diversidade cultural. Tanto é que foi aprovado que a diversidade cultural ela é um patrimônio da humanidade, né? É um patrimônio adquirido e que as pessoas, os países, têm direito à diversidade cultural. Eles têm direitos a ser diferentes, têm direitos a ter uma cultura diversa, e essas leis da Unesco, né, de 2001, ela reza justamente que os direitos humanos é garantida a diversidade cultural. É um texto longo que nós temos aqui de 3 páginas, que estaremos vendo no nosso encontro de julho, e olhamos para a interculturalidade, para a multiculturalidade como um direito estipulado pela Unesco, aonde cada ser humano, cada cultura tem direito a manter, a preservar a sua cultura aonde quer que eles estejam. E esses problemas da multiculturalidade, da interculturalidade, na verdade, eles não são assim tão pacíficos, né? É uma declaração de direitos humanos, mas que trazem muitos problemas. E posso assim afirmar que um dos maiores problemas da União Europeia hoje está se concentrando no que se diz respeito a essa diversidade cultural, a essa multiculturalidade, porque aí vem a outra palavra que é a interculturalidade. A interculturalidade, ela vai dizer o seguinte, é que é o grande diálogo da contemporaneidade, visto que sob a compreensão tradicional de cultura, por meio da assimilação cultural, diferentes culturas precisavam perder algo para se adaptarem às outras. Mas na interculturalidade, não. Aí as diferentes culturas, elas convivem harmoniosamente entre si e dessa forma, múltiplas identidades culturais partilham do mesmo espaço social e geográfico. Portanto, essa multiculturalidade, essa interculturalidade, ela não é assim um campo pacífico como teoricamente deveria ser, como está prescrito na teoria da multiculturalidade e da diversidade cultural. Nós temos ali na Europa grandes conflitos, podemos pensar nesses conflitos em termos da França, em termos da Alemanha, onde diferentes culturas elas partilham, né, desse mesmo espaço. Na França, por exemplo, algum tempo atrás, vocês viram grandes debates a respeito das mulheres muçulmanas que queriam ir para as escolas usando o seu véu, mas as autoridades francesas disseram que não, que as mulheres não deveriam ir com o rosto coberto para a escola. Isso é um determinado tipo de atrito multicultural, um atrito incultural que é travado. E, portanto, a nossa abordagem para essa nossa aula de hoje, globalização e interculturalidade, é posicionar que no processo da globalização surge
o pacto protegido pela Unesco, que é o direito à multiculturalidade, à diversidade cultural